A paz do Senhor em Cristo Jesus. Com muita alegria, mais uma vez estamos aqui para juntos comentarmos sobre a escola bíblica, a escola dominical, quando vamos estudar a lição número 5, o fruto do Espírito e o eu crucificado. Mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação poder comunicar aos irmãos através desse rápido comentário sobre este assunto tão maravilhoso que estamos a estudar na lição deste trimestre. Nosso tema para o trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós queremos aqui mostrar os tópicos da nossa lição, que o nosso pastor Ezequias Soares tem nos dado como tópicos para o assunto de hoje, que é exatamente o fruto do Espírito na vida do crente. Esse é o primeiro tópico. Também a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo se opõe à carne. Esses são os tópicos que traz o nosso amado pastor Ezequias para o assunto dessa semana. Então, de início, queremos aqui trazer uma definição para esse assunto que estamos a estudar. Nós sabemos que após a sua conversão, o cristão precisa evidenciar a sua nova natureza. Isso é muito importante que tenhamos em mente, que após a conversão é preciso que haja uma evidência dessa nova natureza efetuada através da nossa convenção ao nosso Deus. Então, tais mudanças não advêm simplesmente de sua busca por um caráter perfeito, antes por sua entrega plena ao Senhor, que governará a sua vida. Na lição de hoje, estudaremos como isso acontece, entenderemos a importância do fruto do Espírito e da batalha diária contra as obras da carne. Então, isso também é outra realidade, que para enfrentarmos as afrontas, as ciladas que vêm através do nosso inimigo, que quer com toda a força que nós estejamos submissos às obras da carne, nós temos em contrapartida o fruto do Espírito para que esse combate seja equilibrado. E há uma evidência de que se nós inclinarmos para a carne, com certeza iremos perder. Mas se nós nos inclinarmos para o Espírito, seremos vencedores por Cristo Jesus. Primeiramente, queremos trazer a definição do termo fruto. A definição etimológica. O termo fruto no Novo Testamento é traduzido no original por carpos, que tanto pode significar o fruto, quanto dar fruto, frutificar ou ser frutífero. Você pode depois ver na Bíblia, em Mateus 12, 33 e ainda 13 e 23. E ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Mas o que é importante notar é que, para que o fruto seja gerado, é necessário que haja uma relação interdependencial entre o tronco e os seus ramos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos dar fruto, mas nunca sob a nossa força, com os nossos esforços. É preciso que estejamos inteiramente ligados e dependentes do tronco para que possamos dar fruto. Isso é bastante evidenciado quando Jesus fala que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está lá em João, capítulo 15, versículo 5. No Novo Testamento, o fruto é mostrado como um fato determinante e relativo de um caráter. Então é preciso que estejamos ligados no tronco, ligados no próprio Deus, para que possamos, assim como varas, dar fruto, e isto para a glória de Deus. Uma outra coisa que eu quero aqui falar é sobre a definição teológica. O andar no Espírito é uma condição esperada daquele que nasceu de novo. Isso é muito interessante e importante, porque essa nova vida, mediante a operação do Espírito Santo, vai nos dar essa condição que realmente alguém nasceu de novo. Não é um processo simples, antes requer consciência, determinação e o exercício da piedade. O apóstolo Paulo ele fala com muita propriedade sobre esse exercício, quando ele vai
está ensinando ao seu filho Timóteo, Paulo está dando exortação à fidelidade e à diligência no ministério, e aqui no capítulo 4, versículo número 8, ele vai dizer o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, esse exercício de estar na presença do Senhor, tentando, com a ajuda de Deus, frutificar, é um exercício que vai servir para a vida futura. Então, que Deus nos ajude para que possamos assim darmos frutos e para a glória de Deus. A aplicação das definições. Então, tendo em vista a definição etimológica e a teológica, podemos constatar o seguinte: o fruto do Espírito é especificado nas Escrituras como sendo um só. Este pode ser comparado a uma laranja, que é um fruto com vários gomos. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo expressa as evidências, marcas daqueles que experimentam o novo nascimento. Aqueles que se deixam dominar pelo Espírito Santo dão fruto, um conjunto de virtudes que autenticam a vida daquele que é regenerado. E ele vai dizer o seguinte em Gálatas 5, 22 e 23: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer aqui algumas definições para que nós possamos entender sobre esses frutos. E o que é interessante é que nesse grupo de 9, nós podemos separar no grupo de 3, quando podemos assim especificar: fruto do Espírito para nós mesmos, fruto do Espírito para o próximo e fruto do Espírito para Deus. Então, este que acabamos de citar, que é alertado por Paulo, aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 a 23, que são 9, nós podemos agora também encontrar essa especificação que há 3 para nós mesmos, como por exemplo, o gozo. Gozo, no grego que é chara, a sensação de alegria baseada no amor, na graça e nas bênçãos da promessa e na presença de Deus. Isto é gozo. Também outro fruto que é para nós é a paz, que no grego é eirene, quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e Deus. E ainda o terceiro, que também é para nós mesmos, é a temperança, que no grego é a krateia, o controle e o domínio dos nossos próprios desejos e paixões. Mas também há fruto para o nosso próximo, como por exemplo o amor. Na língua grega, 3 são as palavras usadas para expressar amor: ágape, filis e ero. O interesse e a busca do bem maior do outro, da outra pessoa, sem nada querer em troca. Esse é o verdadeiro amor, o amor ágape. Longanimidade também é um fruto para o próximo, que no grego é macrotramia, perseverança, paciência, de ser tardio para irar-se ou desesperar-se. E ainda o terceiro para o próximo, a benignidade, que no grego é krestos, não querer magoar ninguém nem lhe provocar dor. Esses últimos agora que queria citar seriam os frutos do Espírito para Deus, que era a bondade, a fé e mansidão. Bondade no grego é agathosson, zelo pela verdade e pela retidão de recusar o mal. A fé, que no grego é pires, lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa e compromisso. Fidelidade e honestidade. E por último, a mansidão, que é praust no grego, moderação associada à força e à coragem, descrever alguém que pode irar-se com quietude quando for necessário. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos estar frutificando todos esses frutos
os frutos que são para nós mesmos, os frutos que são para o próximo e os frutos que são para Deus, para que assim nós possamos estar bem na presença do Senhor. O nosso comentarista, no seu livro, que dá base a este assunto, ele nos traz aqui um comentário muito importante, que fazendo a diferença entre os dons e o fruto. Olha o que ele vai dizer. As funções básicas dos frutos estudados na lição passada são para a adoração e o serviço do ministério, ao passo que o fruto revela o caráter do cristão, ou melhor, o caráter de Cristo no crente. Os dons são capacitações especiais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução e dos propósitos divinos por meio da igreja. O fruto presente no testemunho cristão revela nova graça a partir do gozo, aliás, do amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na verdade, a ética do Espírito, os dons espirituais e o fruto do Espírito, embora distinto, se relacionam por terem a origem da mesma fonte, por ambos glorificarem a Cristo. Então está bem explícito, né, na nossa lição, e a Bíblia faz essa diferença maravilhosa para que nós entendamos a diferença entre os dons e o fruto. Então que Deus nos abençoe e estejamos sempre alerta para a meta da Assembleia de Deus no Brasil. Eu estou sempre mostrando aqui para os irmãos, isso é muito importante, principalmente para você que não é batizado no Espírito Santo. A meta é esta: 110 mil batizados no Espírito Santo até o dia 18 de junho de 2021. Que Deus em Cristo nos abençoe, que tenhamos uma boa aula com o Senhor, que assim possamos dar frutos e que esses frutos permaneçam e sejam para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.